Começando mais um Reflexões da Leitura e dessa vez será num formato diferente. Dessa vez eu vou gravar pelo Zoom e depois vou editar e colocar no YouTube. É, vai ser uma ideia nova, né? Porém vai ser, digamos, mais organizada e melhor na questão de áudio, né? Porque dentro da plataforma, né, dessa de conversa, né, o Zoom, tem um meio que tu consegue isolar o som externo, então fica mais concentrado na questão da leitura, né, da minha voz, e aí eu tenho menos trabalho, vamos dizer assim, na hora de editar, cortando barulho de carro, de caminhão passando, toda aquela coisa, tá? Na última vez que eu fiz digamos, uma enquete, né, para ver qual livro vocês queriam, vocês escolheram esse aqui, né? A Ciência da Autorregulação. Infelizmente, gente, ele é um livro bom, só que ele tem muita fala em outras línguas, em outra língua, na verdade, né? Que, se eu não me engano, aqui é a parte hindu, né? Então, assim, acaba que ele não é tão atrativo, tá? Então, não ficaremos tristes, né? Vamos alegrar e vamos para um outro livro, então. Esse livro é As Cinco Feridas Emocionais, tá? Ele é um livro bem da parte didática, assim, ele ensina sobre as questões ligadas à injustiça, à rejeição, ao abandono, à traição e à humilhação, que são padrões que nós vivenciamos, melhor dizendo, ao longo, né, da nossa existência e acabamos fazendo com que o nosso corpo adote um padrão físico, comportamental, tá? Então, dentro desse livro vai ser abordado isso, para a gente interpretar quais questões estão correlacionadas à nossa forma do corpo, ao nosso modo de agir, se a gente está mais com questões emocionais ligadas à rejeição, ao abandono, à traição, à humilhação, entendeu? Nesse sentido, certo? Tranquilo? Então, vamos começar. O capítulo um: Criação das feridas e das máscaras. Quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnando é ser ela mesma. Sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Todos nós temos a mesma missão neste planeta: viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Que isso está dentro de uma das teorias, né, acho que de reencarnação, né, que antes de virmos nós temos como se a gente escrevesse um script, a nossa alma escrevesse um script de onde ela vai nascer, o que ela vai precisar passar para evoluir e atingir um outro patamar da sua evolução. Se uma experi... Às vezes vai acontecer isso. Se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, em meio a julgamento, culpa, medo, remorso ou algo assim, a pessoa atrai para si de modo constante circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver essa experiência. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo da vida, como também podem reencarnar uma ou mais vezes a fim de aceitá-lo completamente. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Devemos, sobretudo, aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é. O único meio de conseguir isso é tornando-nos conscientes dos efeitos de tal experiência. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos, acarreta consequências.
Todas as nossas escolhas reverberam em outras questões, né? Quando uma pessoa se dá conta das consequências danosas provocadas por determinada experiência, ela deve, em vez de se recriminar ou querer mal ao seu semelhante, aprender a aceitar ter escolhido, ainda que inconscientemente, viver aquilo e a perceber que não era algo bom para si. É assim que vivemos uma experiência na aceitação. Mas é preciso salientar que, mesmo quando você diz não quero mais viver isso, tudo pode voltar a acontecer. Dê-se o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessárias para se transformar. Porque não compreendemos as coisas logo de cara por causa do nosso ego, que é alimentado pelas nossas crenças. E aí, para quem ainda não assistiu o livro do Ego, tá? O primeiro Reflexões da Leitura que eu fiz, né? E assim, tenham, né, paciência, calma, porque ali foi o primeiro livro que eu li. Então tem algumas coisas, né, li e gravei, melhor dizendo. Então ali eu estava ensaiando essa questão de ler em público, né? Ler em voz alta para o público. Então ainda tinha muita trava, né? Tinha muitas questões de medo, de ansiedade minha ali. Então tenha paciência, porque eu vou pegando o ritmo ao longo dos capítulos daquele livro lá, tá? Mas é um livro que ensina bastante e tem muita coisa boa lá. Vale a pena você, em algum outro momento, parar e assistir. Todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, tentamos ocultá-las. E as ocultamos tanto que chegamos a acreditar que elas não existem mais. Ficar quites com elas exige, então, que encarnemos várias vezes. Somente quando nossos corpos mental, emocional e físico estiverem em sintonia com o nosso Deus interior, a nossa essência, né? É que nossa alma será totalmente feliz. Tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Esta, sendo imortal, retorna incessantemente com grande bagagem acumulada em sua memória. Antes de nascer, decidimos o que queremos saudar durante a próxima encarnação, mas essa decisão e tudo o que acumulamos no passado não são gravados em nossa memória consciente. É apenas ao longo de nossa existência que nos tornamos gradualmente conscientes do nosso plano de vida e do que devemos pagar. Quando faço alusão a alguma coisa não quitada, refiro-me a uma experiência vivida na não aceitação. Há uma diferença entre aceitar uma experiência e aceitar a si mesmo. Tomemos como exemplo o caso de uma moça que foi rejeitada pelo pai, pois este desejava ter um menino. Numa situação assim, aceitar a experiência consiste em dar ao pai o direito de ter desejado um menino e rejeitado a filha. E para essa moça, a aceitação de si consiste em dar-se o direito de ter odiado o pai e em perdoar-se por tê-lo odiado. Não deve existir nenhum julgamento com relação ao pai e a ela própria, apenas compaixão e compreensão pelo sofrimento de cada um deles. Ela saberá que a experiência foi resolvida quando se permitir fazer ou dizer alguma coisa que faça o outro vivenciar uma rejeição. Outra maneira de ela saber que a situação foi realmente quitada e plenamente aceita é perceber que a pessoa que ela tiver rejeitado não irá lhe querer mal, pois sabe que ser rejeitado por alguém em determinados momentos da vida é algo que acontece com todo mundo. Não se deixe levar pelo ego, que costuma tentar, por todos os meios, nos fazer crer que resolvemos uma situação.
Muitas vezes pensamos, ora, compreendo que o outro tenha agido assim, apenas para não precisarmos olhar para nós mesmos e nos perdoar. Nosso ego, dessa forma, tenta encontrar uma maneira furtiva de esquivar-se de situações desagradáveis. Às vezes aceitamos uma situação ou uma pessoa sem termos nos perdoado ou nos permitido odiá-la. Isso se chama aceitar tão somente a experiência. Repito, é importante fazer a distinção entre a aceitação da experiência e a aceitação de si. Esta última é difícil de realizar, pois nosso ego recusa-se a admitir que todas as experiências penosas que vivemos têm como objetivo nos mostrar que agimos da mesma maneira com nossos semelhantes. Já reparou que quando você acusa alguém de alguma coisa, esse mesmo alguém acusa você da mesma coisa? Daí a importância de aprender a se conhecer e a se aceitar. É isso que nos possibilita vivenciar cada vez menos situações dolorosas. Só depende de você decidir tomar as rédeas e ser dono da sua vida em vez de deixar seu ego controlá-la. Fazer face a tudo isso, no entanto, exige uma boa dose de coragem, pois, inevitavelmente, tocamos em velhas feridas que podem doer muito, sobretudo se as arrastamos conosco há várias vidas. Quanto mais você sofre por causa de uma situação ou de uma pessoa específica, mais antigo é o problema. Para ajudá-lo, a ajudá-la, você pode contar com o seu Deus interior, que é onisciente. Ele conhece tudo. Onipresente, ele está em toda parte. E onipotente, ele é todo-poderoso. Essa força está sempre presente, agindo em você. Ela atua de maneira a guiá-lo para as pessoas e situações necessárias para que você cresça e evolua conforme o plano de vida escolhido antes de seu nascimento. Antes mesmo de nascer, seu Deus interior atrai sua alma para o ambiente e a família de que você precisa em sua próxima vida. Essa atração magnética e esses objetivos são determinados, de um lado, pelo que você ainda não conseguiu viver no amor e na aceitação em suas vidas anteriores, e de outro, pelo que seus futuros pais terão de resolver por intermédio de uma criança como você. É isso que explica por que pais e filhos geralmente têm as mesmas feridas para curar. Ao nascer, você não tem mais consciência de tudo o que aconteceu e se concentra principalmente nas necessidades da sua alma, que espera que você se aceite com seus defeitos, conquistas, forças, fraquezas, desejos, personalidade, etc. Todos nós temos tais necessidades. Entretanto, pouco depois de nosso nascimento, percebemos que, quando ousamos ser nós mesmos, perturbamos o mundo dos adultos ou daqueles que nos são próximos. Deduzimos, portanto, que ser natural não é direito, não é correto. Essa descoberta é dolorosa e provoca acessos de raiva, principalmente na criança. Esses acessos se tornam tão frequentes que passamos a achar que são normais. São designados como crises da infância, ou, mais tarde, crises da adolescência. Podem até ter se tornado comuns para os humanos, mas naturais é que certamente não são. Uma criança que age com naturalidade, que é equilibrada e se dá o direito de ser ela mesma, não é acometida por esse tipo de crise. Infelizmente, crianças assim quase não existem. Na verdade, observei que a maioria das crianças passa por quatro fases. Após conhecer a alegria de ser ela mesma, a primeira fase da sua existência, ela conhece a dor de não ter o direito de agir assim.
a segunda fase. Então, vem o período de crise e revolta, a terceira fase. Para mitigar a dor, a criança se resigna e termina por criar uma nova personalidade, tornando-se o que os outros querem que ela seja. Algumas pessoas permanecem paralisadas na terceira fase a vida inteira, isto é, vivem continuamente revoltadas ou sem situação de crise. Aliás, ou em situação de crise. É durante a quarta fase que criamos diversas máscaras, novas personalidades, que servem para nos proteger do sofrimento vivido por ocasião da segunda. As 5 máscaras que criamos correspondem às 5 grandes feridas básicas vividas pelo ser humano. Anos e anos de observação me permitiram constatar que todos os sofrimentos humanos podem ser condenados ou anos e anos de observação me permitiram constatar que todos os sofrimentos humanos podem ser condensados em 5 feridas, ei-las em ordem cronológica, conforme cada uma surge no curso de nossa vida: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Quando permitimos que nosso ego, com seus medos e crenças, dirija nossa vida, não somos fiéis ao nosso Deus interior e às necessidades de nosso ser. O uso de máscaras é a consequência de querermos esconder de nós mesmos ou dos outros aquilo que ainda não quitamos. Essa atitude é uma força, uma forma de traição. Que máscaras são essas? Aqui estão elas, acompanhadas de feridas que tentam esconder. Então, tem a ferida da rejeição, a máscara escapista, a ferida do abandono, a máscara dependente, a ferida da humilhação, a máscara de masoquista, a ferida da traição, a máscara de controlador, a ferida da injustiça, a máscara da rigidez. Essas feridas e máscaras serão explicadas em detalhe nos capítulos seguintes. A importância da máscara é proporcional ao grau da ferida. Uma máscara representa um tipo de pessoa com um caráter que lhe é próprio, pois numerosas crenças serão desenvolvidas e influenciarão a atitude interior e os comportamentos da pessoa. Quanto mais grave a ferida, mais frequente o sofrimento causado por ela, o que obrigará a pessoa a vestir sua máscara mais assiduamente. Incorporamos uma máscara somente quando queremos nos proteger. Por exemplo, se uma pessoa percebe uma injustiça em determinado episódio, ou tem medo de ser ou de se achar injusta, ela veste a máscara da rigidez, ou a máscara de rígida, adotando o comportamento de uma pessoa rigorosa e inflexível. Eis uma metáfora que ilustra a maneira como a ferida e a máscara correspondente estão ligadas. A ferida interior pode ser comparada a uma ferida física, como, por exemplo, um ferimento que você tem na mão há muito tempo, mas ignorou e não tratou, preferindo usar uma luva para não vê-lo. Essa luva equivale à máscara. Você acreditou que assim poderia fingir não estar ferido. Acha realmente que é a solução? Claro que não. Todos nós sabemos disso, mas o ego não sabe. Essa é uma das maneiras a que ele recorre para nos pregar uma peça. Voltemos ao exemplo do ferimento. Digamos que essa lesão doa muito quando tocam em sua mão, mesmo ela estando protegida por uma luva. Bem, quando alguém segura sua mão com amor e você grita, ai, está me machucando, pode imaginar a surpresa do outro? Ele realmente quis machucar? Não, pois, afinal, se você sofre com esse toque, é porque decidiu não tratar a ferida.
A outra pessoa não tem culpa de sua dor. É assim com todas as feridas emocionais. São muitas as ocasiões em que nos julgamos rejeitados, abandonados, traídos, humilhados ou tratados de forma injusta. Na realidade, todas as vezes que nos sentimos feridos, nosso ego acredita que outro indivíduo deve ser recriminado. Sempre procuramos culpar alguém pela nossa dor. Às vezes culpamos a nós mesmos, e isso é tão injusto quanto culpar outra pessoa. Na vida não existem pessoas culpadas, apenas pessoas sofredoras. Sei agora que quanto mais acusamos a nós ou aos demais, pelo menos, né, assim, desse jeito, pelo nosso sofrimento, mais a experiência se repete. A acusação só serve para nos deixar infelizes. Porém, quando olhamos com compaixão aquele que sofre, os acontecimentos, as situações e as pessoas começam a se transformar. As máscaras que criamos para nos proteger são visíveis em nossa aparência exterior. Costumam me perguntar se é possível diagnosticar as feridas nos bebês. No meu caso, divirto-me observando meus 7 anos, que no momento em que escrevo estas linhas, têm entre 7 meses e 9 anos. Já começo a ver, na maioria deles, suas feridas externadas em sua aparência física. Em contrapartida, em 2 de meus 3 filhos, pude observar que seu corpo de adulto manifesta feridas distintas das que eu via quando eram crianças e adolescentes. O corpo é tão inteligente que sempre encontra um meio de nos informar o que devemos quitar. Na realidade, é nosso Deus interior que utiliza o nosso corpo para falar conosco. Nos próximos capítulos, você descobrirá como reconhecer suas máscaras e as dos outros. No último capítulo, falo dos novos comportamentos a serem adotados para curar essas feridas negligenciadas e, assim, parar de sofrer. A transformação das máscaras que escondem essas feridas acontece naturalmente. Entretanto, é importante não nos prendermos aos termos empregados para designar as feridas ou as máscaras. Uma pessoa pode ser rejeitada e sofrer de injustiça, outra pode ser traída e vivenciar isso como uma rejeição. Outra ainda pode ser abandonada e se sentir humilhada, e assim por diante. Quando chegarmos à descrição de cada ferida e de suas características, isso ficará mais claro para você. Os 5 tipos de comportamento descritos neste livro podem assemelhar-se aos descritos por estudos de outros pesquisadores. Cada estudo tem sua peculiaridade e este não tem a intenção de abolir ou substituir os outros já empreendidos. Aliás, uma dessas teorias, elaborada pelo psicólogo Jared Heymans há aproximadamente 100 anos, continua popular nos dias de hoje. Nela, encontramos 8 tipos de personalidade: o apaixonado, o colérico, o nervoso, o sentimental, o sanguíneo, o fleumático, o apático e o amorfo. Quando ele utiliza a palavra apaixonado para descrever um tipo de pessoa, isso não impede os outros tipos de viverem a experiência da paixão em suas vidas. Os termos utilizados têm a função de definir o caráter dominante de uma pessoa. Repito, então, que você não deve se prender ao sentido literal das palavras. Ao ler a descrição do comportamento e da atitude da máscara de cada ferida, é possível que você se reconheça em cada uma delas. No entanto, é muito raro uma pessoa carregar as 5 feridas. Daí a importância de memorizar a descrição do corpo físico, já que este reflete fielmente o que se passa no interior da pessoa. É muito mais difícil nos reconhecermos pelos planos emocional e mental.
Lembre-se de que nosso ego não quer que descubramos todas as nossas crenças, pois é com elas que o alimentamos e é graças a elas que ele sobrevive. É possível que você sinta certa resistência ao tomar consciência de que as pessoas que sofrem de determinada ferida estão reagindo ao pai ou à mãe. Antes de chegar a tal conclusão, observei milhares de pessoas e verifiquei que a afirmação é verdadeira. Repito aqui o que digo em toda a oficina que dou. Dos pais, aquele com o qual acreditamos nos entender melhor quando somos adolescentes é justamente aquele com quem temos mais coisas a aceitar. É normal sentir dificuldade de aceitar que pensemos mal do pai ou da mãe que tanto amamos. A primeira reação a essa constatação é, em geral, a negação. Depois, a raiva e, por fim, a aceitação da realidade. É o início da cura. É possível que a descrição do comportamento e das atitudes ligados às diferentes feridas lhe pareça negativa. Ao reconhecer uma das feridas, é provável, então, que você resista a admitir que criou essa máscara para evitar sofrer. Essa resistência é muito normal e humana. Desse um tempo. Lembre-se de que quando é sua máscara que o faz agir, você não está sendo você mesmo. Não é reconfortante saber quando um comportamento de outra pessoa lhe desagrada, que isso indica que ela acaba de colocar uma máscara para evitar sofrer? Com isso em mente, será mais fácil ser tolerante e olhá-la com amor. Tomemos como exemplo um homem durão. Quando você descobre que ele se comporta assim para esconder a vulnerabilidade e o medo, sua abordagem muda, pois sabe que ele não é durão nem perigoso. Você mantém a calma e pode, inclusive, observar suas qualidades, em vez de temê-lo e ver apenas seus defeitos. É animador saber que, mesmo nascendo com feridas para serem curadas, as quais são regularmente despertadas por sua reação às pessoas e circunstâncias que o cercam, as máscaras que você criou para te proteger não são permanentes. Colocando em prática os métodos terapêuticos sugeridos no último capítulo, você verá suas máscaras ruírem pouco a pouco. Em consequência, sua atitude vai se transformar e principalmente seu corpo também. No entanto, pode levar muitos anos até isso se manifestar no corpo físico, pois este, devido à matéria tangível de que é constituído, se transforma sempre lentamente. Nossos corpos mais sutis, emocional e mental, levam menos tempo para se modificar. Por exemplo, é muito fácil desejar o emocional e imaginar-se o mental visitando outro país. A decisão de realizar essa viagem pode levar poucos minutos. Em contrapartida, o planejamento, organizar tudo, economizar o dinheiro necessário, etc., para sua concretização no mundo físico demandará mais tempo. É um fato, né? Claro que a gente pode ir aliando outras técnicas, outras vivências que façam com que o corpo chegue a esse padrão físico que ela fala que seria da cura, né? Um bom meio de observar suas transformações físicas é se fotografar todos os anos. Tente fazer closes de todas as partes do corpo a fim de enxergar bem os detalhes. É verdade que algumas pessoas mudam mais depressa do que outras, assim como certos indivíduos podem conseguir concretizar sua viagem mais rapidamente do que outros. O importante é nunca deixar de trabalhar sua transformação interior, pois é isso que fará de você um ser mais feliz. Durante a leitura dos próximos 5 capítulos, sugiro que anote tudo que julgue corresponder a você. Em seguida, releia os capítulos que descrevem melhor seu comportamento e, sobretudo, sua aparência física.
Então, para dar um spoiler para vocês, aqui, ó, nós temos a imagem da rejeição. Como é que é o biotipo de quem passou pela parte da rejeição, tá? Então, o que acontece? Esse capítulo, esses capítulos seguintes, todo o livro, ele vai ficar disponível dentro do método I ao quadrado, porque ele tem um caráter muito mais de aprendizado, tá? E todo o processo do método I ao quadrado, que é um método de inteligência emocional e espiritual, ele casa bem com o conteúdo, tá? Se você tem interesse em adquirir o conteúdo e, consequentemente, ter esse bônus, né, da leitura do livro, você pode, das reflexões da leitura do livro, você pode clicar no link que está aqui embaixo. Mas não se preocupe, você não ficará sem reflexões da leitura. Na verdade, o próximo livro que vamos trabalhar nesse formato assim, sem estar linkado a um conteúdo, será A Sutil Arte de Ligar o F, tá? Esse livro aqui me chamou a atenção esses tempos que eu estava assistindo um podcast e eu acho que ele vai trazer umas boas reflexões aí para quem ainda não leu, né? E eu vou lendo junto aqui com vocês, né? Vocês vão escutando e vou refletindo aqui com vocês, tá? Então, no próximo Reflexões da Leitura, nós começaremos com a introdução desse livro, certo? E se você quiser continuar, né, a assistir todo o outro livro ali das 5 feridas emocionais, as suas reflexões, né, dentro dessa leitura, você acessa o conteúdo da Hotmart, tá? É um conteúdo de faça você mesmo, tá? Eu dou, tem bastante material lá, bastante conteúdo de apoio para que você consiga atingir essa inteligência emocional e espiritual, ok? Então, nos vemos em breve no próximo livro, no próximo capítulo. Até mais.